Shalom, shalom, alunos! Eu sou a professora Verônica Honorato, estamos dando continuidade à série Páscoa. E hoje nós iremos falarmos sobre os pães asmos, que se encontra ali em Levítico 23, versículo 6, que diz assim: E aos 15 dias desse mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Então, como nós falamos na nossa aula anterior, nós demos o início da Páscoa, que começou no dia 14 de Nissan. E no dia seguinte da Páscoa, começamos o quê? O Pães Asmos, que é o dia 15 de Nissan. E tem duração de 21 dias. Ele começa, né, no sábado e vai até o outro sábado. Então, começa no dia 15 e vai até o dia 21, tem duração de 7 dias. E o que é esses pães asmo? Pães asmo é pão sem fermento. O que é o pão sem fermento? São os grãos que são misturados à água e ele não pode passar de 18 minutos para a fermentação. Todo grão, que é o trigo, a cevada, a aveia, que mais? Centeio e também a espelta, que é um trigo vermelho. Esses cinco grãos, eles misturados à água, se deixarmos ele ali durante mais de 18 minutos, eles começam a levedar, eles entram em um processo de crescimento. Então, o pão que a gente chama pão asmo, matzah, ele não pode ter fermento nesse pão, ele não pode ter levedura, então ele tem que ser preparado e assado antes dos 18 minutos. E esse pão, ele tem algum significado também para a vida espiritual de todo cristão. Então, vamos vermos o que Paulo diz, que é esse pão sem fermento, lá em 1 Coríntios 5:8. O que Paulo está falando, o que significa esse fermento na vida do cristão? Esse fermento significa o quê? Ele fala assim: pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade. Então, Paulo está falando que esse fermento, ele representa o quê? A maldade e a malícia na natureza humana. Todo ser humano, depois que nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, que entrou o pecado na humanidade, todos nós recebemos essa herança do quê? Da maldade e da malícia. Então, quando o pão sem fermento representa isso. São os dias de sacrifício que esse povo vão fazer durante 7 dias. O que eles vão estar fazendo? Amortecendo a carne, mortificando a carne, os desejos da carne, que levam o quê? O homem à sua ruína, que leva o homem a se prejudicar, não só a si próprio, mas também como ao seu próximo, que a maldade e a malícia levam o homem ao erro. Então, Paulo está dizendo aqui que esse homem precisa ter o quê? Domínio próprio. Ele precisa dominar os seus impulsos naturais, os seus desejos carnais. E ele também dá uma referência ali em Colossenses 3:5 e 6, que diz assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E quais são esses membros que ele está falando? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele está dizendo: domine os seus impulsos carnais, tenha um domínio sobre a prostituição, sobre a impureza, sobre a idolatria, sobre a concupiscência. Domine esses seus desejos, tenha um domínio sobre ele. E ele continua a dar mais uma referência para nós, ali em Romanos 8:13 e 14, que ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras da carne, o que? Vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Então ele está dizendo que aquele que mortifica a sua carne, que mortifica esse desejo da natureza humana, esse desejo carnal, essa maldade que há dentro de nós, ele está dizendo, quando nós mortificamos isso, nós vamos o quê? Viver. Vamos ter vida. E quando nós conseguimos ter esse domínio próprio, né? Quando nós conseguimos ter esse domínio sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, nós conseguimos ter esse domínio, nós exercitamos esse domínio, nós conseguimos dominar o desejo da carne e dizer, não, eu não vou fazer isso, não é certo, eu não vou fazer, não vou praticar. Quando eu consigo ter esse domínio, sabe o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos uma pessoa justa, chamamos os sadik, justo, o justo. E quando nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus foi o justo que foi morto na cruz, ele foi crucificado, está dizendo o quê? Que o Senhor Jesus, ele soube dominar todos os desejos carnais. Todos os desejos que nós, seres humanos, somos impulsionados, né? Que vem fervilhando dentro da gente, nos impulsionando a errar, nos impulsionando a falar mal do outro, nos impulsionando a mentir, nos impulsionando a adulterar, nos impulsionando a idolatria. Todas as coisas que vem fervilhando de nós, nos impulsionando ao erro, quando nós conseguimos dominar, nós nos tornamos o quê? Um justo. Uma pessoa justa, assim como Jesus Cristo. E no hebraico, as palavras, ela tem sempre dualidade, né? Então, nós temos aqui, na palavra sadik, nós podemos separar, deixa eu trocar de caneta, essa palavrinha assim, ó. Essa palavra, essas duas palavras, o sad, significa lado, armadilha. Dentro da palavra justo, nós temos um lado e armadilha. O que quer dizer? O lado, de um lado, uma armadilha que está sendo preparada, prender, aprisionar. Do seu lado, você pode aprisionar algo, né? Você pode ter uma armadilha para aprisionar. E nós temos aqui a letrinha Kof, né? Nós temos a letrinha Kof. E a letrinha Kof, ela simboliza o caído. Quem é o caído? O homem natural. O homem que foi caído que caiu lá na hora que pecou, desobedeceu a Deus. É o homem natural, é o homem caído. E outra coisinha, a letrinha Kof, ela representa um animal no hebraico. Sabe qual que é o animal que ela representa? Ela representa o macaco, que é o homem caído, o homem natural. Então, o que quer dizer então? Quando nós conseguimos ter esse domínio sobre a nossa natureza humana e nós nos tornamos justos, o que nós realizamos então? Aqui, ó. Aquele que aprisiona o seu lado natural. Isso é o justo. Aquele que aprisiona o seu lado natural. O que é? Ele lapida suas emoções e atinge a plenitude. Então, a pessoa justa, ela consegue ter o domínio próprio. Ela atinge a plenitude de vida. Ela consegue ter consciência dos seus atos e ela sabe como lidar com essa natureza humana. Essa natureza que sempre busca a prejudicar o próximo, sempre busca a prejudicar-se a si, porque o pecado é a morte, né? A palavra de Deus diz que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós conseguimos ter esse domínio, conseguimos ter o domínio próprio, nós nos tornamos pessoas justas. Nós nos tornamos pessoas, aquele que aprisiona o seu lado natural. Isso é o justo, foi o que Jesus fez. Ele venceu todos os desejos carnais, ele aprisionou. Ele teve o domínio próprio. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Que todos nós venhamos ter domínio sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre a nossa natureza
que nos leva à ruína. O Senhor, Deus quer isso para as nossas vidas. Ele não nos fez para a queda, Ele não nos fez para a destruição, mas Ele nos fez para que venhamos ter vida e vida com abundância. Tá bom, alunos? Então, que eu espero vocês na nossa próxima aula. Shalom, shalom.